Diante da grande necessidade de um remédio eficiente, finalmente, em 1928, o cientista escocês Alexander Fleming descobre um remédio que mudaria para sempre a história da medicina. Trata-se do antibiótico chamado penicilina. Deus sempre vem em socorro do seu povo. Se nós olharmos, por exemplo, lá no livro de Números, quando o povo murmurou contra Deus e as serpentes saíam da areia e picavam aquelas pessoas, muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram. Então Jesus fala para Moisés que construa uma serpente ardente de bronze e pendure num estandarte em forma de cruz de todos aqueles que olhassem para a serpente, né? Fazendo esse ato de fé, não na serpente, mas fazendo esse ato de fé em Deus, eles seriam curados. E de fato foram curados, né? No diálogo que nós vemos hoje, que está no livro de João, capítulo 3, versículo 7 e seguinte, entre Jesus e Nicodemos, é exatamente isso que nós vemos. Jesus fala para Nicodemos: é preciso nascer do alto, é preciso nascer de novo. Nicodemos não entende, porque como assim? Agora eu, depois de velho, vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus fala: cara, como é que você, sendo um doutor da lei, não entende isso? É preciso dar abertura para que o Espírito Santo entre na nossa vida, né? E Jesus vai dizer que o vento sopra para onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Aqui, os doutores da lei ensinam, ou os santos padres nos ensinam que esse vento é a voz do Espírito Santo que sopra no interior do nosso coração. Até mesmo para as pessoas que ainda não são batizadas. Trata-se da fé suficiente, que eles ouvem de uma forma incipiente, todos nós temos isso, mas, até mesmo os não batizados ouvem ainda no começo com uma voz incipiente no coração, Deus chamando à conversão. É isso que significa o vento sopra onde quer. E quanto mais abertura a gente der, então, para o Espírito Santo, muito mais a gente vai navegar em águas profundas, né? É como naquela passagem do livro de Ezequiel, que primeiro ele vê no templo a água que jorra do templo, né? E quanto mais ele se aproxima, mais a água vai subindo, 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 até chegar a um ponto em que não consegue mais caminhar, mas tem que nadar. Isso significa a água do Espírito Santo, porque quanto mais a gente se lançar, mais a gente acreditar, tanto mais ela vai nos banhar, tanto mais ela vai santificando a nossa vida, até o ponto de nós darmos total liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida, né? E embora Nicodemos não entenda, né, Jesus está falando para ele: és doutor da lei e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Jesus está dando uma dura aqui, né? Se vos tenho falado dessas coisas terrenas e não me credes, como crereis no que eu vos falo nas coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desce do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem. Jesus aqui está falando desse proto-evangelho. Não se trata aqui de ter fé na serpente, não, de forma nenhuma. Trata-se de ter fé na palavra de Deus. A serpente aqui simboliza o pecado. E aqui, né, está simbolizado que, na verdade, Jesus foi crucificado, sim. Mas o que morre na cruz, o que foge da cruz é o pecado, é o inimigo, é o demônio, é a serpente que colocou no coração do homem esse desejo do pecado. Por isso que a cruz é tão importante para nós. Mas se nós olharmos para a cruz sem fé, nós vamos ver só um desastre, uma desgraça. Como era antes de Jesus a cruz, né? Dizem que na Via Ápia, por exemplo, tinha mais de 300 cruzes ali, né? Todos aqueles que eram inimigos do povo romano, né? Como acontece hoje com o STF, todo aquele que se levantar contra, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado. Na época, era um pouco mais cruel.
Colocavam as pessoas na cruz para ali morrer e não permitia que tirasse aquelas pessoas da cruz. Ele ficava até se decompor. Para quê? Para que aqueles que caminhassem na Via Ápia vissem que todo aquele que se levantasse contra o Império Romano, ele teria um fim desastroso. Mas depois de Jesus, então nós começamos a ver a cruz com outros olhos, que é na cruz que nós vencemos o inimigo. É na cruz, nesse ato de fé. O inimigo não consegue encarar a cruz como algo bom, não, porque ele não tem fé, porque ele odeia Jesus e porque ele sabe que na cruz ele foi vencido por Jesus, né? E se nós quisermos vencer o demônio na nossa vida, as tentações, as provações, é na cruz do dia a dia. Somente pela cruz nós poderemos ir para o céu. Não tem outro caminho. Não existe caminho fácil. Não. Essa é a cura. É a penicilina dos nossos dias de hoje para vencer o demônio. Deus te abençoe. Coragem. Não abandone a tua cruz. Abrace-a. Como nós vimos no filme de Mel Gibson, quando Jesus foi para ser crucificado, ele beijou a cruz antes de ser crucificado. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Deus te abençoe. Coragem.